O Fiorentina, em alguns momentos. O Flamengo tem mais história do que os dois. A torcida do Flamengo, vamos dizer, 40 milhões. Tá? É muito maior do que as duas juntas. Eu acho que ele tem que respirar assim. O Flamengo hoje, eu venho falando isso há muito tempo, é um dos clubes mais estruturados do mundo, não é do Brasil, do mundo, em relação a tudo. Eu bato palmas, o crescimento do Flamengo ao longo dos anos, nesses 6 últimos anos principalmente, o que o Flamengo contratou. Se eu sou ele, opto pelo Brasil e te digo mais, ele tem chance de voltar à seleção. Qual é o problema do Brasil? Aí eu vou ver o outro lado, que ele tem que analisar. O Flamengo perdeu, o torcedor vai esperar os caras fora de campo. Vai levar os caras lá no aeroporto para meter a porrada nos caras. Coisa que não existe muito isso. Com o Balotelli é melhor não fazer isso. Não, mas é isso que eu tô te falando. Que corre o risco. Não, mas não é isso que eu tô te falando. Tem uns contras do Brasil que é incrível. Eu mesmo falo, eu não quero que os jogadores jovens saiam do Brasil, que permaneçam do Brasil. Aí tu começa a ver, o cara invade o campo, xinga o cara, xinga o pai, xinga a mãe. A gente falou do outro dia do caso do Zinho, de muitos outros jogadores que tiveram problema. Isso de não, tem que sair. Então, eu acho que no caso de Balotelli, não, ele tem que vir pro Brasil. Eu acho que ele é um baita centroavante. E outra coisa, ele tem a cara do Flamengo, gente. Ele tem e ele joga muito. Se ele vier com esse espírito, é aquilo que eu falo. E outra coisa, não vem com essa história, vem pro Flamengo, vou dar um passinho atrás. Não, não é passinho atrás não, Balotelli. Tu joga muito, mas é um passinho à frente. Que o Flamengo tem uma bela estrutura hoje para qualquer jogador do mundo. Então, se ele vir com esse espírito de jogar, ele volta à seleção italiana. Eu acho que é claro que assim, o Flamengo está há uma semana falando de Balotelli, é importante, é reforço, é um centroavante, um avançado, como diz o Jorge Jesus, que ele quer. Agora, tem um aspecto do Flamengo que talvez tenha feito bem para o Flamengo semana passada, uma semana que passou de treinamentos e que todo mundo passou olhando para o caso Balotelli e o Flamengo estava lá dentro treinando e fez uma das melhores partidas sob o comando do Jorge Jesus. Verdade que com o time reserva do Grêmio, mas fez um partidaço no segundo tempo, com mudança tática durante o jogo, ou seja, é um time que está tá encorpando. O Maracanã, tem coisas que chamam a atenção também para o Balotelli aceitar, mas o Maracanã lotado, um time crescendo, um time que vai disputar título. Balotelli é malandro, PVC. Né? Tudo isso. Ele vem Agora, e joga. A parte de tudo isso que é chamariz para o Balotelli, o Flamengo tem que pensar na semana de trabalho. Ou seja, ele tem 8 dias. A visão do Balotelli, Paulo, a visão do Balotelli. O Flamengo acabou de contratar um técnico europeu. Acabou de contratar um lateral direito, estava jogando no Bayern de Munique. Trouxe o lateral esquerdo titular da seleção brasileira. Zagueiro. Do Atlético de Madrid. Do Atlético de Madrid. Zagueiro. O Pablo Mari está lá jogando, já está jogando no time do Flamengo. Trouxe o Gerson, que jogou na Roma. Ele não vai vir... Desculpa, Pascoal, e tem mais coisa. Ele tá vendo que o Daniel Alves está jogando aqui. Que o Juan Fran está jogando aqui. São jogadores, enfim, mais veteranos? São. E o Gabigol também é amigo dele. Mas estão aqui. O Gabigol, que é amigo dele, que o Gabigol deu uma entrevista dizendo que fala com ele com frequência. Exato. O Jorge Jesus deu uma entrevista pro canal lá da Libertadores, né? Falando do Balotelli também. Então a coisa tá ficando uma realidade. Não, eu acho que tá realidade. O que eu acho que a discussão passa nesse momento muito mais se ele vai ficar na Itália ou vem pro Brasil. Como diria aquele amigo meu, se eu fosse, mas eu não sou, se eu fosse o Balotelli, eu jogaria no Flamengo. Ó, Balotelli, joga no Flamengo.